Olá pessoal, esse áudio é referente à décima nona nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas, referente ao dia 22 de setembro de 2020. O objetivo dessa aula é continuar falando sobre integração, certo? Nos complexos. E essa aula vai ser direcionada para alguns teoremas importantes sobre integração, especialmente o teorema de Cauchy, sobre integração nos complexos, que como a gente já vem vendo, né, é a integração de linha. E o que o teorema de Cauchy diz é que quando você está trabalhando com uma função analítica em termos de integração e vai integrá-la sobre um contorno, essencialmente a integração não vai depender do contorno escolhido, tá? Dependendo da região em que você estiver. Se for uma região simplesmente conexa, isso já está sendo configurado como ok, tá? Então essa integração ela deveria depender apenas dos pontos final e inicial, tá? Do contorno C escolhido, tá? A demonstração do teorema de Cauchy ela passa por outros teoremas importantes, também conhecidos do cálculo 3 ou do cálculo 4, depende de onde que você vê, mas é do cálculo voltado para funções de várias variáveis. Um deles é o teorema de Green, que é um teorema muito importante, tá, para várias variáveis, e ele essencialmente estabelece uma condição sobre integração de linha, quando você consegue fazer a relação entre a integração de linha e a integral dupla sobre certas funções que são derivadas parciais, tá bom? Isso está no finzinho da página 1 e no início na segunda página, na página 2, até a metade da página 2, tem essencialmente dizendo como é que funciona o teorema de Green, lembrando que é uma integração dupla que está associada a uma integração de linha, tá? Claramente a integração dupla é feita no interior do domínio com o qual você está considerando o contorno simples, né? O caminho simples que você está percorrendo no sentido positivo, tá? Da sua orientação. Ok? Então a gente vai precisar desse teorema para o que vem mais aí à frente, tá? Algumas observações pertinentes é que esse teorema ele se coloca como um caso particular, tá? De um teorema mais famoso ainda, que é o teorema de Stokes. Outra coisa importante é sobre o teorema de Green, que eu coloquei para vocês. Eu falei sobre funções de classe C1. O que é que significa ser classe C1? Né? Significa que as funções P e Q elas são contínuas e as derivadas parciais elas também são contínuas, tá? Todas as derivadas primeiras, tá? Parciais e de primeira ordem, elas também são contínuas, tá bom? E, de novo, o domínio que geralmente a gente vai estar considerando serão domínios simplesmente conexos, tá? E são aqueles que, de uma forma bem grosseira, são aqueles que não apresentam furos, certo? Buracos, tá bom? Ou seja, quando você considera um contorno simples e fechado, você consegue ir deformando ele, deformando, até que ele consiga se transformar em um ponto, tá bom? Na página 3, eu continuo colocando algumas observações sobre o teorema de Green, tá? Tanto a observaçãozinha 4 quanto a observação 5, tá? Esses dizem respeito à questão da orientação do contorno C que a gente considera, tá bom? A observação 5 relaciona o teorema de Green com o teorema da divergência, tá? Então eu faço um desenho e faço mais ou menos, explico mais ou menos como é o comportamento de como transformar um teorema no outro, tá bom? Isso está sendo estabelecido para vocês na página 3 e na página 4, tá? Como essencialmente você obtém uma parte do outro, tá bom? E ok, então isso vai da página 3, da metade da página 3 até o final da página 4,
indo um pouquinho para a página 5, tá? Para que a gente, a partir do teorema de Green, a gente obtenha o teorema da divergência. Na realidade, isso aqui é uma aplicação do fato, mas o que de fato a gente vai precisar é do teorema de Green para dar uma prova, né? Dar uma verificação, uma demonstração para o teorema de Cauchy, o qual é enunciado na página 5. O teorema de Cauchy diz o seguinte: seja f uma função analítica, certo? Num certo domínio, simplesmente conexo ômega. Sejam z1 e z2 pontos de ômega. Então, a integral ao longo de um contorno C, ligando z1 e z2 da função f, certo? Só depende de z1 e z2. Foi o que eu disse lá no início, né? Quando você tenta integrar funções analíticas sobre um domínio simplesmente conexo, então essencialmente essa integral só vai depender do início e do fim do seu contorno, tá? Então a prova desse teorema passa por uma versão equivalente a ela, tá? Também conhecida como teorema de Cauchy. Essa versão equivalente diz o seguinte: você tem f, né, como no teorema 2, certo? Analítica, num domínio simplesmente conexo, tá? Então, para todo contorno fechado dentro do ômega, tem-se que a integral desse contorno fechado de f é igual a zero, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente primeiro vai mostrar que realmente esses resultados eles são equivalentes, ou seja, a veracidade do teorema 3 implica na veracidade do teorema 2, e depois a gente mostra o contrário, tá bom? Ok, então vamos mostrar que os teoremas são equivalentes, mostrando primeiro que o teorema 3 implica no teorema 2. Prova. Suponha que o teorema 3 seja verdadeiro, tá? Ou seja, quando você integra uma função analítica sobre um contorno fechado e simples, então ela dá zero, tá? Então suponha que o teorema 3 seja verdadeiro. Considere agora dois contornos, certo? C1 e C2 em ômega, que ligam Z1 a Z2. Claramente eu posso olhar para esses dois contornos e posso, a partir de menos C2, observar que o contorno C, que é a união de C1 unido a menos C2, ele é um caminho fechado em ômega. Logo, como o teorema 3 está à nossa disposição, significa que a integral sobre esse contorno fechado e simples de f é zero. Ora, mas aí você desmembra, né, o contorno C em C1 unido a menos C2. Lembra que a integral sobre menos C2 é menos a integral em C2, tá? E aí você passa a integral de menos menos a integral de f sobre C2, você passa para o outro lado e chega à igualdade, isso observado na página 7, tá? Na identificação 4, tá bom? Então você chega que realmente a integral não dependeu do caminho. Tá? Então, isso é uma indicação de que se a integral não depender do caminho, significa que ela só depende de coisas em comum nesse caminho. Ora, mas note que a única coisa em comum no caminho C1 e C2 é o ponto inicial e o ponto final, né? Aparentemente, né, esses caminhos são tão aleatórios que a única possibilidade de ter alguma coisa em comum em todas as possibilidades possíveis seria só o Z1 e o Z2. Tá? Tudo bem? Então isso prova essencialmente a primeira parte. A segunda parte é mostrar o restante da equivalência, né? Assumir que o teorema 2 é verdadeiro e mostrar que o 3 também é verdadeiro. Tá? Então vamos lá. Suponha agora que o teorema 2 seja verdadeiro. Então você toma C, um contorno fechado, escolha arbitrariamente pontos Z1 e Z2 em C, e claramente a gente pode ver o contorno C como dois contornos, um C1 e o C2, ambos os contornos ligando Z1 a Z2. Tá bom? Isso é a figurinha que está no final da página 7, tá? Mais uma vez, você tem que o contorno C pode ser visto como menos C1 unido a C2, tá? E aí você integra usando o fato de ser verdade o teorema 2, né? Então, a integral sobre C de f é a integral de menos C1 unido a C2, que é a integral de f de menos C1 mais a integral de f sobre C2. O menos que está na frente do C1 sobe e vai para frente da integral, né? E aí você fica com menos a integral de f dz mais a integral de f dz sobre C2. Mas pelo teorema 2,
a gente sabe que a integral não depende do caminho, ou seja, só depende dos seus pontos finais iniciais, mas os pontos finais iniciais de C1 e C2 são iguais. Portanto, essas integrais deveriam ser iguais. É o que está identificado em 6, tá bom? Logo, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que 5 tem que ser 0. Portanto, a integral sobre o caminho fechado de f é 0, mostrando que o teorema 3 é verdade se nós tivermos o teorema 2 em mãos. Logo, o teorema 2 e o teorema 3 são equivalentes. Tá? Então, se o teorema 2 e o teorema 3 são equivalentes, o teorema de Cauchy pode ser provado tanto na versão do teorema 2 como na versão do teorema 3. Tá? Então, eu vou prová-lo na versão do teorema 3 e eu concluo imediatamente pelo teorema 3 que o teorema 2 é verdadeiro. Então, eu vou dar a prova que é dada para vocês na página 9, ela é baseada no teorema 3. Tá? Então, você toma uma função analítica, tá? E considera as partes reais e imaginárias dela para ser U e V. Tá? Então, como f é analítica, a gente sabe que U e V são funções contínuas, são diferenciáveis e as derivadas são contínuas. Logo, U e V são C1. Tá? Na verdade, elas são até mais, né? Elas são até mais regulares que C1. Agora, o que é que eu faço? Eu pego essas duas funções e uso o teorema de Green, tá? Desde que eu identifique C, né, como R2. Então, a integral sobre o contorno fechado C de f é a integral sobre o contorno fechado de u dx menos v dy mais I, a integral do contorno fechado v dx mais u dy. Tá? Aqui o que eu estou fazendo? Nessa primeira igualdade eu estou usando a indicação 3, certo? Da página 4 da 18ª nota de aula remota. E aí, em seguida, o que é que eu faço? Eu uso, logo em seguida, eu uso o teorema de Green, tá? Nas duas integrais, certo? Então, o que é que eu faço? Eu uso o teorema de Green, transformando as integrais de linha em integrais duplas, certo? Sobre a região que está dentro do contorno C, tá? Uma vez feito isso, o que é que eu faço? Eu organizo as minhas equações, tá bom? E uma vez organizando as minhas equações, o que é que eu faço? Eu uso as equações de Cauchy-Riemann, né? Lembrando que a derivada de v em x é igual à derivada de u em y, certo? Na verdade, a derivada de u em y é igual a menos a derivada de v em x. Portanto, a primeira integral se anula e a derivada de u em x coincide com a derivada de v em y. Portanto, a derivada de u em x menos a derivada de v em y é zero. Tá? Isso prova, então, o que a gente queria usando, então, o teorema de Green. Tá bom? Isso conclui a prova do teorema 3. Página 10, tá? Integrais de contornos e primitiva. A ideia de que o teorema de Cauchy seja verdadeiro, certo? E que os pontos que realmente são importantes para a integração de funções analíticas são do começo e do fim, traz a nós a ideia do teorema fundamental do cálculo, né? E a ideia do teorema fundamental do cálculo traz para nós a questão das funções primitivas. Então, a ideia nessa próxima parte da aula é exatamente tentar identificar quando é que uma função ela tem sua primitiva. Tá? Então, isso está sendo feito no teorema 4, tá, pessoal? Onde a gente apresenta o seguinte teorema. Seja f uma função analítica numa certa região simplesmente conexa a ômega. Então, a forma geral da primitiva de f é dada por a integral de z0 até z de f de xi dxi mais uma constante. Lembrando que essa integral de z0 até z é uma integral de linha, tá? Ou seja, você vai integrar sobre contornos, certo? Que ligam z0 a z, tá bom? Ok, isso é o enunciado do teorema. Logo em seguida eu faço uma observaçãozinha, vocês podem ler a observaçãozinha antes de continuar. Tá? Página 11, então, eu apresento a demonstração desse teorema, certo? Então vamos lá para a demonstração. O primeiro fato que devemos observar é que f está bem definida, né, como uma função em ômega, uma vez que c é apenas uma constante, e pelo teorema de Cauchy,
a integração de uma função analítica não depende do contorno, só depende dos pontos finais e iniciais. Então a notação ela é razoável porque eu não dependo de nenhum contorno que ligue Z0 a Z. Tá? Então resta mostrar que f definida em set é analítica, ou seja, que ela tem derivada e que a derivada dela é f. Ou seja, o que a gente precisa verificar? A gente precisa verificar o limite que estabelece a derivação, né? Ou seja, o limite quando h tende a zero do quociente de Newton para f grande é igual a f pequena, tá bom? Ou seja, o que é que a gente tem que mostrar? O que é que o 8 está dizendo que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que dado um epsilon pequeno, arbitrário, a gente precisa encontrar um delta, tal que para todo psi, certo? No disco furado, centrado no Z, certo? Eu coloquei aí 0 na parte de trás e 0 na parte de frente desse módulo de que si menos Z, mas isso não é verdade não, tá, pessoal? Na realidade, na frente não é 0 não, é delta, tá? Por quê? Porque indica que o psi está no disco furado, tá? Tudo bem? Então, esse zero que está na frente, ele é um delta. Então, o módulo de f de z mais h menos f de z sobre h menos f de z é menor do que o epsilon. Eu acho que quando vocês... eu acho que é isso mesmo. Tá? E aqui, o h, ele depende de psi. Dito isso, na página 12 a gente começa então a desenvolver o quociente de Newton da função f grande, tá? Então, logo no início da página, até a metade da página, tem todo o desenvolvimento do quociente de Newton da função f grande, né, usando a definição dela, tá bom? E aí na parte de baixo a gente tem mais algumas estimativas do quociente de Newton, usando a indicação em 9, tá? Uma vez que a gente chegou à conclusão de que o quociente de Newton é 1 sobre h da integral de linha de z até z mais h de f que si de que si, tá? E aí você então substitui, você então vai verificar que o módulo de f de z mais h menos f de z sobre h menos o fzinho de z, isso daqui é pequeno, tá? Então vamos lá. Então, do meio para o fim da página 12, a gente começa fazendo essa estimativa, as contas estão feitas aí, vocês podem checar e ela está cheia de observações na lateral para você ir acompanhando. Eu acho que não faz sentido eu ficar narrando a conta não, tá? E mais ou menos na metade da página 13, né, na observação 10, a gente chega à conclusão de no que é que resulta o módulo do quociente de Newton de f grande menos fzinho de z. Tá? Então resulta nisso, né, ser menor ou igual que 1 sobre o módulo de h, integral de z até z mais h, do módulo de f de que si menos f de z, módulo de dz. Tá bom? Logo embaixo eu coloco uma figura, tá? Para que fique mais ou menos claro, né, pelo menos geometricamente, o que é que está acontecendo nessas estimativas que eu estou fazendo, tá? Para ficar mais ou menos claro. Tudo bem? Pronto. Então, no começo da página 14, tem tem a estimativa. Note que essa indicação em 11, ela tá errada mais uma vez. Por quê? Porque eu esqueci de colocar o fzinho de z, tá? Então, dentro desse lado esquerdo da identificação 11, tá faltando menos f de zzinho dentro desse módulo, tá? Então vocês, quando vocês estiverem estudando, vocês vão lá e corrigem colocando isso, tudo bem? Agora o que é que você faz? Você usa a continuidade de fzinho, para garantir que existe um delta 1 maior do que zero, tal que se o psi tá no disco furado, centrado em z e de raio delta 1, então a f do psi está bem perto do f de z. Quanto perto? Epsilon perto. Logo, se a gente escolher para ser o delta, o mínimo, certo? Entre o delta 0 e o delta 1, onde o delta 0
é exatamente o cálculo da distância, né? Da distância do ponto Z até a fronteira do domínio que a gente considerou. Então, se a gente toma delta, o mínimo desses dois valores, tá? Do delta 0, que depende da distância até a fronteira do nosso conjunto, e o delta 1, que depende da continuidade de f. Então, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que o módulo do quociente de Newton de f grande menos fzinho, isso está na metade da página 14, isso é exatamente menor do que epsilon, tá? Você consegue provar que isso é menor do que epsilon, tá bom? E aqui tem a continha feita, até o 13 asterisco em cima, e ao lado tem a explicação, tá? Das estimações que estão sendo feitas para vocês. Isso na página 14, tá? Ok? Então, essencialmente isso, né? Uma vez feita essa conta, garante que f é uma primitiva de fzinho, tá? Uma vez provado que existe uma primitiva, a gente agora consegue mostrar que ela é única menos de constante. Ao assumir que se existir uma outra primitiva de fzinho, a gente vai ter que essa g' tem que ser a f, né? Já que ela é primitiva, tá? Mas a derivada, né, de g menos f, que seria g' menos f', seria igual a zero, tá? Mas se isso acontece, significa que g menos f, tá? Ela é g menos f derivada é nula, né? Logo g menos f é constante, tá? Eu coloquei de novo, né, uma outra coisa errada aí, tá? Na verdade está faltando uma linha em g menos f, tá? É uma derivada em z, tá? Então a derivada de g menos f é nula e, portanto, segue que g menos f é constante. Ou seja, existe um C estrela complexo, tal que g de z menos f de z é igual a C estrela. Ou seja, a g de z, que eu assumi ser uma outra primitiva de fzinho, nada mais é do que a f grande mais uma constante, um número complexo. Isso finaliza, então, a prova do nosso resultado, tá? Logo em seguida, eu teço uma observação, tá? Isso é uma observação que está sendo dita para vocês na página 14, uma observaçãozinha bem simples, vocês podem ler para conferir essencialmente o que está sendo dito nessa observação. Na página 17, eu enuncio outro teorema, que eu chamo de teorema 5, que essencialmente diz o que acontece quando o meu contorno, tá? Meu contorno é formado por um conjunto de contornos, tá? Tudo bem? Então, quando você tem, ao invés de um contorno só, você tem uma família de contornos, tá? O teorema de 5 diz o seguinte: seja C0, C1, C2, Cn contornos fechados e simples em um conjunto ômega contido em C. Tá? Suponha que C1, C2 e Cn estejam contidos no interior do conjunto cuja fronteira é C0. Além disso, suponha que f seja analítico. Então, a integral de f de z dz ela é exatamente igual à soma de todos os outros contornos, certo? Desde que os contornos de C0 a Cn tenham todos a mesma orientação. Tá? Logo abaixo eu coloco um desenhozinho para vocês terem uma noção, né? Uma ideia do que é o que está dizendo esse teorema 5. Esse teorema 5 ele foge do escopo desse curso, tá? Mas uma prova dele pode ser vista num curso de análise complexa. Eventualmente, quem tiver o interesse ou o desejo de fazer um curso de análise complexa vão se deparar com a demonstração desse teorema, que é mais sofisticada do que as ferramentas que a gente tem à nossa disposição no momento, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Não esqueça de fazer as correções que eu fui mencionando ao longo desse áudio, tá? Para que você tenha a sua nota, embora a minha nota tenha algumas pequenas falhas na escrita, né? Que eu fui pontuando ao longo desse áudio. Você pode fazer, então, assim, as suas correções quando estiver ouvindo esse áudio, tá bom? Eu desejo a vocês, então, bons estudos.